Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos começar aqui um trabalho desafiador, vamos começar a estudar a teoria da Constituição. Então, hoje a gente vai estudar Direito Constitucional. Para quem não me conhece, eu sou o professor Felipe Augusto, eu sou defensor público federal, sou mestre e doutor em Direito e autor da obra Direitos Fundamentais e Sua Dimensão Objetiva. Dou as boas-vindas a todos vocês, a todas vocês. Digo que é uma honra e uma satisfação tê-los comigo aqui nesse curso. Dizer que é um desafio, porque nós temos muito conteúdo para dar nessas próximas aulas que vêm. Então, eu agradeço a sua confiança no nosso trabalho, de estar aqui estudando teoria da Constituição comigo e dizer que essa é uma matéria que realmente eu tenho fascínio, tenho admiração, vou me dedicar ao máximo para realmente poder transmitir para você tudo aquilo que eu sei a respeito do assunto, tá ok? Pessoal, essa primeira aula da gente, a gente vai estudar o que é uma Constituição, a gente vai estudar a Constituição. Então nós vamos trabalhar conceitos iniciais, vamos trabalhar uma ideia inicial a respeito do que é a Constituição. Vamos ver que existem vários sentidos possíveis de Constituição e vamos ver todos eles. Vamos ver a classificação das Constituições. Todo aquele que já estudou um pouco de direito sabe que existem inúmeras classificações de Constituição e nós vamos buscar ver todas elas aqui. Vamos estudar tipologia constitucional, que são espécies de constituições que existem, para além dos sentidos, para além das classificações. Vamos ver os elementos que compõem uma Constituição. Vamos estudar bloco de constitucionalidade e controle de convencionalidade. Vamos estudar supremacia da Constituição, o que é essa supremacia, em que ela se consubstancia. Vamos estudar o sistema constitucional e a Constituição como acoplamento estrutural. E vamos encerrar vendo sentimento constitucional e patriotismo constitucional, que são dois conceitos doutrinários relevantes com relação a direito constitucional. Então, o nosso primeiro desafio aqui é estudar o que é uma Constituição, é refletir o que é uma Constituição. A gente, durante vários momentos da nossa vida, é perguntado, é questionado sobre o que é uma Constituição. Quando as pessoas descobrem que a gente faz direito e a gente conversa um pouco com essas pessoas, normalmente elas fazem perguntas desse tipo, né? O que é uma Constituição? De onde vem a Constituição? E esse é um tema que a gente se pergunta, estuda bastante ao longo da graduação e até mesmo depois da graduação, mas muitas vezes é difícil explicar o que é esse documento jurídico, o que é essa norma, tendo em vista a quantidade de repercussões sociais que ela provoca. Então, apesar da gente trabalhar tanto com a Constituição, muitas vezes é difícil até explicar o que é uma Constituição. Então, nesse primeiro momento, o nosso desafio vai ser esse, dizer o que é uma Constituição. Começando até mesmo de sentidos mais vulgares, mais profanos, sentidos do senso comum a respeito do que é a Constituição, e aí sim a gente pode ir progredindo para chegar em conceitos mais científicos, conceitos literários da doutrina a respeito do que é uma Constituição. E quando a gente pensa no que é Constituição, sem necessitar de um rigor técnico, se a gente chegar até para, sei lá, a pessoa que trabalha na sua casa e perguntar o que é uma Constituição, chegar para um aluno recém-ingresso na faculdade de Direito sobre o que é uma Constituição, ou até mesmo a gente, se a gente pensar no que é a Constituição, normalmente vai vir à nossa cabeça o quê? Essa imagem. Essa é a primeira imagem que vem à nossa cabeça normalmente quando a gente pensa em Constituição, que é uma imagem famosa para quem estuda Direito, que a imagem da Constituição é ditada pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados edita esses livrinhos, distribui para a população. Então, de uma forma geral, o senso comum remete a essa imagem a respeito do que é a Constituição. Só que por trás dessa imagem está uma série de conceitos. O que essa imagem significa? O que ela representa? Que tipo de documento é esse que é expresso por meio desse livrinho que é publicado pela Câmara dos Deputados? Por trás dessa imagem está um conceito moderno a respeito do que é a Constituição. O que é um conceito moderno?
O conceito moderno de Constituição é um conceito que surgiu no século XVIII, depois das chamadas revoluções burguesas, as revoluções liberais. A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Depois dessas revoluções, surgiu um novo modelo de Estado e surgiu, junto com esse novo modelo de Estado, a figura da Constituição tal como nós a compreendemos hoje. Então, essa imagem que vem à nossa cabeça quando a gente pensa em Constituição, essa imagem desse livrinho editado pela Câmara dos Deputados, na verdade, ela remete a um conceito moderno de Constituição. Um conceito que surge com as revoluções liberais, com as revoluções burguesas. Nós não vamos estudar na aula de hoje o constitucionalismo. O constitucionalismo a gente vai estudar com bastante calma e com bastante vagar na próxima aula. Mas hoje a gente tem que ter a compreensão de que esse conceito de Constituição que nós temos hoje, essa imagem, essa ideia que existe na cabeça das pessoas sobre o que é uma Constituição, como um documento jurídico, como uma norma que regula a vida política do Estado, ela surge nesse contexto das revoluções liberais. Essa imagem é uma imagem clássica, né, de Delacroix, que é a imagem da liberdade conduzindo o povo. E essa imagem nos remete justamente a essas chamadas revoluções liberais do século XVIII, essas revoluções burguesas, onde surgiu o conceito de Constituição que nós temos hoje. A ideia, e eu nem disse que ideia é essa, mas essa ideia do que é uma Constituição, ela surge aqui no século XVIII, com as revoluções liberais. Então, essa compreensão que a gente tem, essa imagem que vem à nossa cabeça da Constituição lá editada pela Câmara dos Deputados, ela nos remete no campo das ideias e no campo da história dos conceitos a esse momento histórico, que é o das revoluções liberais. Por mais que às vezes a gente nem saiba disso. Mas essa noção de Constituição, ela não surge, a noção de Constituição em si, ela não surge aqui nas revoluções liberais. Com as revoluções liberais, nós vamos ter o conceito moderno, a ideia que se tem até os dias de hoje a respeito de Constituição. Mas se a gente estudar mais a fundo, a gente vai ver que essa ideia de Constituição ela é até mais antiga. E aí eu trago esse trecho de um livro para vocês. A antiga Constituição, tal como existia nos tempos de Drácula, estava organizada da seguinte maneira: os magistrados eram eleitos entre pessoas de alta sociedade e de opulenta. Embora o governo não fosse vitalício, estendia-se por períodos de 10 anos. Os primeiros magistrados eram hierarquicamente os seguintes: o rei, o polemarca e o arconte. Se alguém tiver uma lembrança um pouco mais viva aí dos tempos de colégio, vocês vão se recordar que Drácula nos remete à Grécia Antiga. E essas figuras aqui do magistrado, do polemarca e do arconte também são da Grécia Antiga. Esse é um trecho de um livro de Aristóteles, que é a Constituição dos Atenienses, um livro que é chamado A Constituição dos Atenienses, que é um livro de 332 a.C. a 322 a.C. é o período que se imagina que ele foi escrito. Então, a Constituição dos Atenienses, que é um pergaminho que existe no Museu de Londres até os dias de hoje, ela nos remete a uma noção de Constituição que já existia em Atenas, séculos antes mesmo de Cristo. Então, antes mesmo de Cristo, mais de 2000 anos atrás, Aristóteles já escrevia sobre a Constituição. Ele dizia o que era a Constituição. Ele falava que a Constituição dos Atenienses organizava os poderes por meio do rei, do polemarca, do arconte. Ou seja, Aristóteles já há mais de 2000 anos atrás falava em Constituição. Então, será que a Constituição que Aristóteles falava é a mesma Constituição que a gente pensa quando a gente imagina lá o livrinho editado pela Câmara dos Deputados? Então, a gente vai ver na próxima aula que essa ideia de Constituição que era falada por Aristóteles é chamada de ideia de Constituição antiga.
que a gente não vai aprofundar hoje, porque a gente vai guardar para a aula que vem. Mas o que eu quero que vocês tenham compreensão nesse primeiro momento é que a ideia de Constituição, a compreensão de que existe uma Constituição, ela não é dos dias de hoje. Ela tem mais de 2000 anos. Ela nos remete à Grécia Antiga. Lá já se falava de Constituição. Só que ao longo do tempo, essa noção de Constituição mudou. E no século XVIII, lá com as revoluções liberais, nós formulamos um novo conceito de Constituição, que é a Constituição que nós trazemos hoje como ideia. Essa ideia de Constituição que nós temos hoje é uma ideia que basicamente foi formatada no século XVIII com as revoluções liberais. A gente vai falar sobre esse conceito antigo, sobre esse conceito moderno de Constituição, na próxima aula, quando a gente for estudar constitucionalismo. Mas essa compreensão de que existia uma noção de Constituição já na Grécia Antiga e que no século XVIII essa noção de Constituição ela vai ser reformulada, chegando aos nossos dias de hoje, ela nos dá uma compreensão do caráter histórico da Constituição, que a Constituição ela é uma ideia que vem se desenvolvendo ao longo dos tempos. E aí, para a gente começar a falar o que é Constituição, a gente pode trazer duas definições a respeito de Constituição. Duas ideias que tentam, de forma bem sintética, traduzir o que é uma Constituição. A primeira que eu trago é a ideia de Canotilho, que a Constituição é o estatuto jurídico do político, que lembra muito a ideia de Goffredo Telles Júnior, que fala que a Constituição é o estatuto do governo. A gente percebe, tanto na definição de Canotilho, quanto na definição de Goffredo Telles Júnior, que quando a gente fala em Constituição, a gente está falando em uma ideia jurídica, em algum tipo de direito que tenta regulamentar a política. Tanto que Goffredo Telles Júnior vai dizer que a Constituição é o estatuto do governo. O governo o que é, senão o corpo de pessoas que exerce a política dentro do Estado. E se a gente for observar o próprio conceito aristotélico, aquele que é citado aqui, que eu citei aqui um pouco antes por Aristóteles, já remontando a mais de 2000 anos atrás, a gente vai ver que ele fala que a antiga Constituição, existindo nos tempos de Trago, estava organizada da seguinte maneira: os magistrados eram eleitos entre as pessoas de alta sociedade e da classe mais opulenta, e o governo, embora não fosse vitalício, estendia-se por um período de 10 anos. Ou seja, ele está dizendo como a Constituição ateniense regulamentava o mandato dos governantes. Ou seja, uma tentativa de regulamentação da política. Então, já naquele conceito aristotélico de mais de 2000 anos atrás, a gente já tinha essa ideia de uma tentativa do direito regulamentar a política. Então, basicamente, o que é uma Constituição? É a tentativa do direito regulamentar a política. É a tentativa do direito regulamentar o poder dos governantes. É a tentativa do direito regulamentar a vida política do Estado, a organização da sociedade. Então, a Constituição é o estatuto jurídico do político. A Constituição é o estatuto do governo. Isso numa definição muito inicial, muito básica. Mas se a gente for avançando, a gente vai perceber que a Constituição ela tem uma definição usual que alude à existência de um conjunto unitário de normas jurídicas que, no sistema normativo geral do ordenamento, ocupa o lugar de mais alta hierarquia, tendo-se firmada paralelamente à forma prevalecente de organização política consubstanciada no Estado moderno. É um conceito inseparável da ideia de Estado e pode ser compreendido em sentido amplo e em sentido restrito. Aqui, a gente já está trabalhando um conceito de Constituição, mais do que uma definição. A definição, ela tenta estabelecer qual é
os limites do objeto que você está falando. O conceito, ele tenta transmitir a ideia do que é aquilo que você está falando. Aqui a gente está trabalhando um conceito do Luiz Fernando Coelho, do seu livro Direito Constitucional e Filosofia da Constituição, e nesse conceito a gente percebe o quê? A gente percebe que ele fala expressamente que essa ideia de Constituição que ele está transmitindo aqui está relacionada ao chamado Estado moderno. Então a gente já percebe nesse conceito do Luiz Fernando Coelho que a definição usual de Constituição alude à existência de um conjunto de normas que, no sistema geral do ordenamento, ocupa o lugar de mais alta hierarquia. A gente já percebe que nesse conceito existe um detalhamento que não existe nas definições anteriores, nem na doutrinária lá de Aristóteles, há mais de 2000 anos atrás, nem na do Canotilho e do Goffredo Teles Júnior, que é a ideia do lugar mais elevado dentro da estrutura do ordenamento jurídico. Aqui já vamos começando a burilar a ideia que a gente tem de Constituição. E nesse conceito também, a gente percebe que ele fala que essa forma de organização política foi consubstanciada no Estado moderno. Ou seja, aqui ele está dando o conceito de Constituição dos dias de hoje. Quando a gente pensa lá naquele livrinho editado pela Câmara dos Deputados, a gente está pensando nesse conceito de Constituição, como um conjunto de normas jurídicas que tenta organizar a vida política do Estado e que tem um lugar de mais alta hierarquia dentro do ordenamento jurídico. Essa ideia, ela vem desde a Idade Moderna, das revoluções liberais, das revoluções burguesas. No entanto, mesmo dentro desse conceito, o Luiz Fernando Coelho vai dizer que o quê? Que a gente pode ter, mesmo dentro desse conceito moderno, um sentido amplo e um sentido restrito. Então, pessoal, vamos recapitular tudo que eu falei até agora. Eu falei que as pessoas, em geral, têm uma ideia de Constituição, uma ideia vaga. As pessoas sabem que a Constituição é a lei mais importante do país, né? Quando a gente pergunta para uma pessoa que não é do direito, uma pessoa que não tem estudo na área do direito, ela vai dizer, a Constituição é a lei mais importante do país, a Constituição é o que diz o que as pessoas têm direito, a Constituição é o que diz como os políticos devem conduzir a vida do país. As pessoas têm essa noção. Só que elas não sabem, e você sabe, que essa noção de Constituição é uma noção típica da Idade Moderna, de controle do poder político do Estado. Mas essa ideia de Constituição em geral, como algo que regula a vida da sociedade, ela é mais antiga, ela remonta a séculos e séculos atrás, a Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga já há essa noção de Constituição, mas a partir do momento liberal da história da humanidade, a partir do momento das revoluções burguesas, se vai burilando melhor esse conceito para deixar claro que a Constituição são essas normas jurídicas do topo do ordenamento que surge lá no Estado moderno. E, além disso tudo, essa noção de Constituição, ela vai ter um sentido amplo e um sentido estrito. Então, a gente tem que compreender que sentido amplo e que sentido estrito são esses de Constituição. O que é esse sentido amplo e o que é esse sentido estrito de Constituição? E aí o Luiz Fernando Coelho vai dizer, lato sensu, ou seja, em sentido amplo, a Constituição designa o conjunto de princípios reguladores da organização básica do Estado. E, sob esse aspecto, não precisa necessariamente ser um texto unitário, mas um complexo de normas, costumes e tradições políticas. Ou seja, de uma maneira geral, de uma forma lata, em um sentido lato geral, qualquer conjunto de normas, de princípios que regulam a organização básica do Estado,
ela é uma Constituição. Nesse sentido mais amplo, que nos remonta àquela ideia lá aristotélica de Constituição, qualquer conjunto de normas, seja ele num texto único ou não, seja ela norma de cúpula do sistema ou não, porque a gente percebe aqui, no conceito anterior, que ele fala que ocupa o lugar de mais alta hierarquia no sistema. Mas em um sentido mais amplo, ele nem necessite ocupar essa posição mais alta na hierarquia constitucional. De uma forma mais ampla, na hierarquia do ordenamento, de uma forma mais ampla, a Constituição pode ser chamada todo e qualquer conjunto de princípios reguladores da organização básica do Estado. Não precisa estar num texto unitário, pode ser o resultado de normas postas, mas também de costumes, de tradições políticas. De uma forma mais ampla, de uma forma mais lata, qualquer organização básica da sociedade, qualquer tipo de organização jurídica que defina como uma sociedade pode ser chamado de Constituição. É por isso que, sob essa acepção, nós vamos poder considerar Constituição tanto, por exemplo, a Magna Carta, que é representada aqui por meio dessa figura, os barões. A gente vai ver essa história da Magna Carta na próxima aula. Mas os barões ingleses impondo ao rei João Sem Terra um documento que limite os seus poderes, que diga, olha, rei, você não pode tirar a nossa propriedade sem o devido processo legal, você não pode cobrar tributos sem que tenha sido aprovado por meio de lei, em que os nossos representantes tenham se manifestado. Ou seja, qualquer forma de imposição aos governantes, aos detentores do poder, de regras que devem organizar a sua conduta, pode ser chamado de Constituição. Assim como até os dias de hoje o parlamento inglês, por meio dos seus costumes, por meio da sua tradição parlamentar, ao definir a forma como o povo da Inglaterra se organiza socialmente, os seus poderes, etc., também vai ser chamado de Constituição. Também pode ser considerado Constituição. Ou seja, de uma forma mais ampla, em um sentido mais amplo possível do termo Constituição, Constituição vai ser toda e qualquer forma de organização da vida política da sociedade. De uma forma mais ampla, Constituição é toda e qualquer forma de organização social bem definida. A gente vai ver que esse sentido amplo de Constituição ele é importante para a gente compreender algumas noções de Constituição que nós vamos ter adiante. Mas isso é uma forma de ver a Constituição. É uma forma que, por exemplo, nos remete à noção de Constituição lá de Aristóteles. Mas em um sentido mais estrito, como nos ensina novamente Luiz Fernando Coelho, em um sentido estrito senso, a Constituição identifica um corpo unitário de prescrições jurídicas. Um documento jurídico bem definido de prescrições jurídicas, que delimitam os poderes do Estado, ou seja, limitam os poderes do Estado e determinam direitos aos indivíduos. Esse aqui é o conceito de Constituição tipicamente liberal, tipicamente burguês, que a gente encontra, por exemplo, na Revolução Americana. A Constituição Americana ela vai ter essa ideia básica de ser um documento que limita em um único texto os poderes do Estado e garante direitos individuais. É a ideia típica dessa fase liberal, bem como da nossa Constituição nos dias de hoje. Então, seja lá nas revoluções liberais, como, por exemplo, a americana, como, por exemplo, a Constituição americana, a nossa Constituição de 88, aqui empunhada pelo já falecido Ulisses Guimarães, ao lado do deputado Mauro Benevides, aqui do estado do Ceará, também foi deputado constituinte. A nossa Constituição, como a Constituição americana, elas são Constituição em sentido estrito, ou seja, são basicamente documentos que se enquadram dentro desse conceito de um único documento que vai ter a limitação do poder do Estado e que vai ter, além da limitação do poder do Estado, a consagração de direitos. Então a gente pode,
mesmo em sentido moderno, ter duas compreensões a respeito da Constituição. Uma Constituição em sentido lato. Hoje em dia a gente pode pensar nessa Constituição em sentido lato como sendo qualquer forma de organização social, qualquer forma de uma sociedade se organizar por meio de normas jurídicas, qualquer que seja essa forma, se ela for definida por normas jurídicas, vai ser Constituição em sentido lato. Agora, em sentido estrito, de forma mais restrita, como fruto desse pensamento liberal do século XVIII, que a gente vai estudar com calma na próxima aula, aí, nesse sentido, só vai ser Constituição aquilo que tiver em um único corpo unitário de normas, que limitar o poder do Estado e que consagrar direitos individuais. Isso é o que vai ser Constituição em sentido estrito. A Constituição em sentido estrito depende do Estado. Só faz sentido a gente falar em Constituição em sentido estrito se houver o Estado, e o Estado depende de um território, de um povo, da sua soberania e de uma finalidade. Esse elemento chamado elemento teleológico, ele não é citado por todos os autores, mas o professor Paulo Bonavides ressalta a importância de que o Estado tenha uma finalidade. O Estado, ele não existe simplesmente por existir, ele existe para realizar algumas missões. No nosso caso, por exemplo, da Constituição brasileira, os objetivos do Estado estão no artigo 3º da Constituição. Então, a gente existe para fazer nossa sociedade ser justa, solidária, a gente existe para erradicar a pobreza, combater a discriminação e por aí vai. Então, o Estado, para existir, depende de um território. Isso, hoje em dia, por conta da Palestina, se considera que sofre alguma mitigação, depende de um povo e de soberania. Essa soberania que, em razão da expansão do direito internacional, também vem sofrendo mitigações, mas se entende que ainda assim ela precisa existir. Então, o Estado, para existir, depende de território, povo, soberania e finalidade. E essa finalidade, normalmente, é estipulada justamente na Constituição. A Constituição é que vai justamente definir o que é o território, vai dizer quem se considera povo desse Estado, vai estabelecer a força da soberania e por aí vai. É necessário que exista o conceito de Estado para existir Constituição, porque a Constituição ela vai existir justamente para impor limites a esse Estado. Então, por isso que a própria existência do Estado é um pressuposto para a Constituição em sentido estrito, tá? Em sentido lato, não é necessário ter Estado. Agora, em sentido estrito, é indispensável a existência do Estado, porque em sentido estrito, a Constituição só existe para limitar o poder do Estado e garantir direitos individuais. Garantir direitos individuais em face de quem? Em face do próprio Estado. Então, em sentido estrito, nesse sentido mais moderno do termo Constituição, a gente só fala em Constituição se houver Estado, porque a Constituição existe apenas para limitar o poder do Estado e garantir direitos individuais. Tá ok? Meus caros, essas foram apenas as noções muito iniciais a respeito de Constituição. É só para a gente ter uma noção básica de Constituição, de onde todos nós possamos partir. A partir do próximo bloco é que a gente vai começar realmente a detalhar os sentidos de Constituição, é que a gente vai discutir o que é a Constituição de uma forma mais científica. Aqui a gente flertou até com o senso comum. A partir do próximo bloco é que o bicho começa a pegar, tá bom? A gente se vê no próximo bloco.